Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus amados irmãos, primeiramente, quero agradecer a Deus, já sou muito grato a Deus por essa oportunidade. E segundamente, quero agradecer a cada um de vocês, meus irmãos. Hoje, para a honra e glória ao Senhor, vamos dar início à nossa quarta semana de estudos bíblicos, né? E graças a vocês, o nosso primeiro, segundo e terceira semana do nosso estudo foi uma bênção, foi uma maravilha, teve bastante repercussão, bastante visualizações, glória a Deus, aleluia. Sou muito grato a Deus por tudo isso e muito grato a vocês, amém? E enquanto Deus nos der força, enquanto Deus nos der sabedoria, enquanto Deus nos der oportunidade de poder estarmos a cada dia fazendo estudo novo, meditando na sua palavra, eis-me aqui para cumprir a vontade de Deus fielmente. E eu quero que os irmãos continuem comigo também, amém? Continuem comigo aí, meus irmãos. Vamos fazendo perguntas, respondendo da melhor maneira em que a palavra nos instrui, amém? E vamos seguir fazendo a obra do Senhor com sabedoria e com alegria, amém, meus irmãos? Aí, vocês continuem, amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscrevam, Carlos Servo de Cristo, amém? Deixe o seu like, compartilhem, acione o sininho de notificação, amém? Vamos continuar a fazer a obra do Senhor, que o Senhor se agrada cada dia com esses nossos estudos bíblicos, amém, meu irmão? Glória a Deus! E para começar essa nossa quarta semana, eu quero responder a essa pergunta. As pessoas que saíram dos túmulos após a morte de Jesus permaneceram vivendo na terra? Vamos entender? Meus irmãos, assistindo aquela novela de Jesus na Record, lá no capítulo da morte de Jesus, foi mostrado que algumas pessoas mortas ressuscitaram e andavam pela cidade, que elas saíam do seu túmulo, né? Gostaria de saber mais detalhes sobre isso. Quem eram essas pessoas? Quem eram essas pessoas? Depois que voltaram à vida, continuaram vivendo na terra mesmo? Vamos entender junto, meus irmãos? Vamos entender essa questão? Quando Jesus foi morto lá na cruz, observamos que o Evangelho de Mateus nos narra esse acontecimento incrível, que foi o fato de pessoas já mortas voltarem à vida. Vejamos bem, Mateus 27, no seu capítulo 50, no seu versículo 52 e 53, nos diz: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eita glória! Vamos lá então. Vamos analisar esse texto. Vamos lá. As pessoas que saíram dos seus túmulos continuaram vivendo? Eis a questão. Primeiro, essa ressurreição de pessoas mortas ocorreu após o momento em que o véu foi rasgado e sinais da natureza foram vistos. Olha só, lá no Mateus 27, no versículo 51, nos diz: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto para baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Olha só, foi uma sucessão, meu irmão, de acontecimentos grandiosos ligados à morte de Jesus Cristo. A primeira coisa a se entender aqui é que este é um sinal claro da vitória de Cristo sobre a morte e de como ela trouxe libertação aos servos de Deus.
Veja só, a morte, meu irmão, não é o fim. Isso fica claro. Mas alguns outros aspectos interessantes devem ser ainda analisados. Vamos lá. Segundo, quem são esses santos mencionados? A palavra santo, meu irmão, veja só, a palavra santo é usada normalmente para designar servos fiéis de Deus, já que santo significa separados. Amém? Ou seja, são pessoas que reconhecidamente tiveram uma vida dedicada ao Senhor. Reconhecidamente tiveram uma vida dedicada ao Senhor. Observe, meu irmão, observe. Porém que no verso 52, ele menciona muitos. Olha aí, muitos. Ou seja, temos aqui um indicativo de um sinal pontual. Algo que Deus fez na forma isolada para acompanhar os outros. Muitos sinais que davam a grandeza da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Veja só, esses muitos santos não são identificados nominalmente, sabe? Mas a meu ver, poderia ser pessoas falecidas que eram conhecidas naquela região das aparições, sabe? Caso contrário, como alguém saberia que eram mortos que voltaram à vida e não vivos normais? Não é verdade? Terceiro, outro fato que chama atenção é que essas aparições foram localizadas. Observe bem, meu irmão, que Mateus, ele cita que as aparições ocorreram na cidade santa, ou seja, em Jerusalém, que era o local onde a morte de Cristo ocorreu. Ou seja, isso também nos mostra que havia uma ligação direta com os outros sinais que ocorriam na cidade após a morte de Jesus, como por exemplo a escuridão, o estremecer de terra, por exemplo, não é verdade? Deus queria passar uma mensagem pontual ali, meu irmão, que depois seria espalhada para outros como testemunho. Quarto, a aparição desses mortos que foram ressuscitados também não foram aparições gerais. Eles não apareceram para todas as pessoas. Mateus narra que apareceram a muitos. Olha, o que demonstra, ao meu ver, que eles não permaneceram vivendo na terra, como por exemplo, Lázaro, que foi ressuscitado, e ele foi ressuscitado por Jesus e permaneceu vivendo novamente. Não é esse? Né? Então, esses ressuscitados, em minha humilde opinião, não permaneceram vivendo novamente na terra, como que numa segunda vinda, sabe? Pois isso implicaria em que eles fossem vistos por todos, sabe? Que seria visto por todos o que viviam ao redor deles. Não é verdade? Também seria estranho, né, meu irmão? Seria estranho que tal fato extraordinário não fosse narrado por mais ninguém, apenas por Mateus, e com poucos detalhes ainda. Não é verdade? Ou seja, muito estranho. Quinta, tudo isso então me leva a pensar que foram aparições pontuais, locais, para apenas algumas pessoas, por um breve tempo, e que tiveram a função de, com os outros sinais, demonstrar a grandeza do sacrifício de Cristo e dar esperança a todos que morreram e que morrem, de que a morte, meu irmão, não é ponto final para o servo de Deus. Amém? Esses mortos ressuscitados fizeram aparições em breve tempo. E algumas pessoas não sabemos o que ocorreu com eles depois disso. Mas de fato,
não parece ser correto afirmar que ficaram vivendo vidas normais na terra após essa aparição. Amém, meus irmãos? Então, espero que eu respondi aí a pergunta, né? Espero que a pergunta foi respondida, né? As pessoas que saíram do túmulo após a morte de Jesus permaneceram vivendo na terra? Eu creio que deu pra gente entender um pouquinho, né? E esse é o nosso primeiro estudo da nossa 4ª semana. E eu creio, meu irmão, que daqui em diante vai ser perguntas mais fervorosas e Deus vai nos fortalecer, vai dar um entendimento para que a gente venha, meu irmão, responder da melhor maneira possível, mais correto possível da Bíblia. Amém? Meus irmãos, eu não sei se você é uma das pessoas que tem dificuldade de entender a Bíblia. Eu, por exemplo, eu fui um cara que sofri muito com isso. Eu tive muita dificuldade em entender a Bíblia, né? Mas eu não deixei ser vencido, não deixei ser derrotado, né? Eu lutei, busquei, meditei, né? De tal forma que hoje eu consigo, meu irmão, através da palavra do Senhor, do Espírito Santo, traduzir para vocês algumas perguntas, né? Que poucos se fazem, né? E eu conto com você, meu amigo, conto com você, meus irmãos, para que eu e você, nós venha dar um basta nessas nossas dificuldades de entender a palavra de Deus. De uma forma simples, de uma forma mais fácil, né? De entender com essas perguntas que raramente são feitas, a gente consiga, eu e você, porque esse estudo, meus irmãos, está servindo para mim, muito mais para mim, porque eu venho me desenvolvendo a cada dia mais, porque eu tenho um foco, eu tenho um propósito, então isso me dá força para meditar mais na palavra e encontrar essas perguntas tão raras, né? Mas que tem uma relevância tremenda, tem um poder tremendo, para que eu e você venha se aprofundar, venha crescer no Evangelho de Deus, que a gente venha poder fazer a obra com mais foco, com mais certeza. Essas pequenas perguntas está me ajudando muito, eu creio também que está ajudando muitas pessoas. Meus irmãos, se você está sendo revestido, se você está melhorando o seu conhecimento, o seu entendimento, glorifica a Deus, compartilhando aí o nosso vídeo, deixando o seu like, muito importante, amém? E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá, só digitar Carlos, servo de Cristo, amém? Já vai aparecer lá os nossos estudos, amém, meus irmãos? E tem vários outros estudos lá no nosso canal, você que está chegando agora, meu irmão, fique à vontade, sinta-se à vontade, tá bom? Pode pesquisar à vontade aí, tá bom? Você vai ter várias outros estudos, vai ter outras pregações, reflexões, louvores, cultos, amém? Tudo para fortalecimento espiritual da sua vida, amém? Da sua vida e da sua vida espiritual, amém, meu irmão? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua família, que tudo venha a ser para a honra e glória do Senhor, amém, meu irmão? Deus abençoe, meu querido, a paz do Senhor. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Glória a Deus.